A paz, amados, é um prazer estar aqui com você, podendo compartilhar a vida de Jesus através das Escrituras Sagradas. É importante que nós venhamos a conhecer a vida de Jesus, porque Ele é o Filho de Deus, e nós estamos vendo relatos aqui de que o próprio Jesus testifica isso. Eu quero confirmar com você essa história, lendo com você o capítulo 8 de João, a partir dos versículos, do versículo 25 ao 41, para nós meditarmos um pouco mais do que Jesus diz a respeito dele, do que o próprio Jesus diz a respeito da missão dele e o que ele recomenda que nós façamos para caminhar com ele, tá bom? Diz assim, a partir do versículo 25, disseram-lhe, pois, quem és tu? Jesus lhes disse, isso mesmo que já tenho dito desde o princípio. Muito tenho que dizer e julgar de vós, mas aquele que me enviou é verdadeiro. E o que dele tenho ouvido, isso fala ao mundo. Mas não entenderam o que eles falavam do Pai. Disse-lhes, pois, Jesus, quando levantardes o Filho do Homem, então conhecereis quem eu sou, e que nada faço por mim mesmo, mas falo como o Pai me ensinou. E aquele que me enviou está comigo. O Pai não me tem deixado só, porque eu faço sempre o que lhe agrada. Dizendo essas coisas, muitos creram nele. E Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele, se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Responderam-lhe, somos descendentes de Abraão, e nunca servimos a ninguém. Como dizeis tu, sereis livres? Respondeu-lhe Jesus, em verdade vos digo, que todo aquele que comete pecado é servo do pecado. Ora, o servo não fica para sempre em casa, o filho fica para sempre. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Bem sabei que sois descendentes de Abraão, contudo procurais matar-me, porque a minha palavra não está em vós, não entra em vós. Eu falo do que vi do meu Pai, e vós fazeis o que também vistes junto do vosso Pai. Responderam e disseram-lhe, nosso pai é Abraão. Jesus disse-lhes, se fosseis filhos de Abraão, faríeis as obras de Abraão, mas agora procurais matar-me, a mim, homem que vos tenho dito a verdade de que Deus tem ouvido. Abraão não fez isso. Vós fazeis as obras do vosso pai. Disseram-lhe, pois, nós não somos nascidos de prostituição, temos um pai que é Deus. À luz desse texto, posso afirmar que uma das passagens mais difíceis de tocar é essa parte de que fala muito assim, de seguir o Pai, de seguir os princípios do Pai. Aqui então há um confronto, porque assim, os judeus, Jesus cita aqui Abraão. Então é necessário que nós venhamos a estudar quem? O livro de Gênesis, porque Abraão aparece lá no livro de Gênesis, capítulo 12, onde Deus aparece para Abraão, sai da sua terra, pega seus parentes, aí pega aí as suas coisas e vamos que eu vou fazer de você uma grande nação. Aí nasce toda essa história de Israel. Então é necessário que nós venhamos a estudar o Antigo Testamento, porque Jesus cita o Antigo Testamento. Jesus fala de vários livros, como nós temos visto. Então nós vamos estudar o livro de Gênesis para compreender melhor o que Jesus estava falando e o que esses homens estavam pensando, esse confronto de ideias. E Jesus aqui fala o seguinte, olha, perguntaram, quem és tu? Ele falou assim, olha, eu tenho dito para vocês desde o início, eu sou a luz do mundo, eu sou o verbo que se fez carne, eu gostaria muito que vocês acreditassem nisso, porque o que eu estou aprendendo do meu Pai que está no céu, eu ensino para vocês. Então Jesus, ele fala o seguinte, olha, eu sou enviado de Deus, o vosso Pai. Mas a Bíblia diz que ele estava falando da missão dele no momento que ele fala o seguinte, olha, tá legal, vocês não estão entendendo muito, né? Mas quando vocês levantarem o Filho do Homem, quer dizer, Jesus estava falando da crucificação dele. Jesus já sabia o que ia acontecer com ele. Mesmo assim, ele se fez carne e aceitou a missão de conduzir-nos para a vida eterna.
Porque tinha que ser feito um sacrifício, que nós temos que estudar no Antigo Testamento, o que significa essa missão da cruz. Por que João falou que era o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo? Porque Jesus, ele se fez Cordeiro Santo para que nós pagássemos todos os nossos pecados através dele. É por isso que quando você peca, você tem que falar e confessar seus pecados. Não tem jeito de falar, Pai, pequei. Mas em nome de Jesus, o teu Filho, eu peço perdão dos meus pecados. Aí sim, Jesus, a Bíblia diz que é o nosso advogado, vai interceder por nós. E aqui há um confronto. Jesus fala assim para ele, olha, eu vim do meu Pai. E é o seguinte, se vocês conhecerem a verdade vai libertar vocês. E eles olham para o outro assim, mas como assim? Nós não somos servos, nós somos filhos de Abraão, nós não somos servos para falar que nós vamos ser libertados. E Jesus não estava falando isso. Em primeiro lugar, naquela situação social, todos ali eram servos de Roma. Tinha que trabalhar para Roma. Roma ali ele estava comandando. Então, mas olhando aqui espiritualmente, eles se achavam livres para fazer o que quiser. E não era bem assim. Na verdade, fala assim, muitos pensam assim também, eu não vou seguir, não vou ser cristão, eu não vou para nenhuma igreja, porque não vai poder fazer isso, não vai poder fazer aquilo outro, vou deixar de fazer aquilo, e eu quero ser livre. Bom, você é verdadeiramente livre? Tem certeza? Você realmente pode fazer o que você quer? Ou você sempre está preso a alguns vícios, a alguns costumes? Tem certeza que você pode a qualquer momento falar assim, vou parar de beber, vou parar de fumar, vou parar de fazer aquilo, vou parar de fazer isso? Tem certeza que você é verdadeiramente livre? A palavra de Deus diz, Jesus fala o seguinte, olha, versículo 32, ele fala o seguinte para você, olha, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Jesus fala o seguinte, olha, se você conhecer a verdade, você realmente vai ser liberto dessas coisas que te prendem, para que você caminhe seguramente junto com o Pai. Então, e aí ele fala assim, mas aí com aquela discussão, mas nós não somos escravos, não somos escravos de ninguém, nós somos filhos de Abraão. E Jesus fala assim, tá legal, olha, vamos conversar aqui. Eu não estou sozinho, né? Porque assim, o Pai sempre está comigo. Mas que Pai? Eles não entenderam, a Bíblia diz que Jesus estava falando de Deus, do Pai Celestial mesmo. Então, havia um bloqueio de entendimento ali. Primeiro porque muitos não queriam se deixar entender. Porque era difícil reconhecer que com todo aquele conhecimento que eles tinham da palavra, eles não estavam conseguindo enxergar Deus ali. Porque às vezes você ficar só lendo e esquecer de viver, parece que você se afasta de Deus. Porque se você se afasta das pessoas, automaticamente você está se afastando do seu irmão. Né? E tem uma outra parte da Bíblia que fala assim, olha, se você diz que ama a Deus e não ama o seu próximo, você está mentindo. Então o ideal seria que nós pudéssemos conhecer realmente o que Jesus falou, conhecer realmente o que está escrito sobre ele, para que nós possamos repensar, para que nós possamos, através do Espírito Santo de Deus, tentar caminhar aí, seguindo o exemplo de Jesus. Mesmo assim, Jesus, há um diálogo ali, porque é o seguinte, nós não somos escravos. E Jesus fala o seguinte, olha, aquele que pratica pecado é escravo do pecado. E nós já falamos que pecado é tudo aquilo que desagrada a Deus. Então assim, se você começa a agir sem se preocupar com o que Deus está pensando, você está se afastando dele. E você está errando o alvo, porque o nosso alvo é fazer o quê? É seguir o caminho correto, estar na presença de Deus. Bom, e aí é interessante que Jesus, ele fala o seguinte, olha, se o Filho do Homem vos libertar, ele abre o jogo, olha, se Jesus libertar você, se você conseguir deixar Jesus libertar você desses pensamentos que te prendem ao passado, porque eles estavam falando do pai Abraão, que mas tá legal. Se você fosse filho de Abraão, você não seria assim, porque você estava preso ao passado, mas o Abraão é um grande exemplo a ser seguido, Jesus fala.
Então nós vamos conhecer a história de Abraão também. E aí Jesus fala assim, mas olha, se o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Quer dizer, se você deixar realmente, se você deixar Jesus entrar na sua vida, você vai se sentir livre para seguir ou não os princípios de Deus. Mas você tem que deixar Jesus entrar no seu coração. E é importante que você estude a vida dele, que você deixe que o Espírito Santo fale ao seu coração, que você tente ser uma pessoa melhor. Mas como tendo como referência, não o meu pai, não o meu pai Abraão, que eles falam, não, mas sim Jesus Cristo. É claro que o meu pai, ele é o meu herói. O meu pai, eu conheço a história do meu pai, eu sei o sacrifício que ele teve, que ele fez para criar 9 filhos. Mas assim, eu não posso colocar mais a minha salvação como exemplo do meu pai. Eu tenho que colocar a minha salvação no exemplo do meu pai Jesus Cristo. Porque o Verbo se fez carne e ele veio me ensinar o caminho. É claro que eu tenho que me espelhar em pessoas de boa conduta. Jesus fala isso, olha, o Abraão é um grande exemplo a ser seguido. Ele fala isso lá, se você realmente conhecesse o Abraão realmente, ó, ele seguiu, ele ouviu Deus e seguiu o que Deus falou no coração dele. Teve erros depois comuns, que nós vamos estudar, mas ele seguiu a voz do coração dele, ele deixou Deus falar no coração dele. E é isso que Jesus fala, olha, conheça a verdade, e a verdade vos libertará. E a verdade é Jesus Cristo. Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Ok? Obrigado pela sua confiança, pelo seu carinho e continue conosco. Nós vamos continuar estudando a vida de Jesus através dos evangelhos e vamos deixar Deus nos conduzir por um caminho seguro e reto. E é isso que Ele quer, porque Ele nos ama. E sempre quando há esse confronto de ideias, tem que prevalecer quem? O que Jesus falar. O que Jesus falou, o que Jesus falar no nosso coração, é isso que nós temos que seguir. Amém? Um beijo para você. Continue com Deus. Tchau.